Então, nessa ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do senhor deputado federal Miro Teixeira. Deputado, então, como adiantei, Vossa Excelência foi arrolada como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir Vossa Excelência, apenas porque assim determina o Código de Processo Penal, que se Vossa Excelência faltar com a verdade, fica sujeito a um processo, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui de imediato à defesa do senhor Antônio Palocci, que arrolou Vossa Excelência como testemunha. Bom dia, deputado Miro Teixeira. Olá, doutor Abatov. Deputado Miro Teixeira, Vossa Excelência foi ministro das Comunicações e também líder do governo do ex-presidente Luiz Inácio durante o tempo em que o ministro Antônio Palocci esteve exercendo suas funções no Ministério da Fazenda. É verdade. Como o trabalho do ministro Tenho Antônio a Palocci... impressão, desculpe acrescentar, que o Palocci foi mais longevo do que eu no Ministério. Perdão, não ouvi, perdão. Eu fiquei menos tempo no Ministério do Lula do que o Palocci. E durante o tempo em que houve esta convivência, durante o tempo em que o ministro Palocci exerceu suas funções no Ministério, Vossa Excelência teve conhecimento ou notícia de quaisquer irregularidades praticadas por ele no exercício das suas atribuições? Absolutamente nenhuma. Nenhuma irregularidade. O Palocci tinha uma leitura da necessidade de atender o mercado. Então, de política de comunicações, por exemplo, de telecomunicações, ele procurava atender o funcionamento das companhias telefônicas da forma pretendida por elas. E eu procurava contestar até posicionamentos da Anatel em favor dos assinantes. Mas era tudo muito às claras e sem qualquer notícia de propinas para o Palocci. Ao que seja do conhecimento de Vossa Excelência, deputado Miro Teixeira, ao ministro da Fazenda incumbe uma permanente interlocução com os setores produtivos, com a cadeia produtiva, enfim, o mercado financeiro, com a sociedade de um modo geral, para identificar qual é o rumo que deve ser adotado pelo governo em relação a políticas públicas a serem estabelecidas em cada um dos setores? Isso fez com que o ministro Palocci fosse uma das pessoas mais reverenciadas pelo poder econômico brasileiro. Por muitas lutas passadas, nós tínhamos uma identidade, mas depois que se chegou ao poder, o Palocci ficou muito encantado pelos direitos da iniciativa privada. E eu insistia que o poder público é que devia definir as políticas, deixando às agências as regulamentações. O Palocci, eu confesso, contra a minha pessoa, ele era uma pessoa de diálogo muito mais amplo do que eu. Em alguma oportunidade, durante este convívio que Vossa Excelência teve com o ex-ministro Antônio Palocci, ele chegou a solicitar qualquer medida ou providência de Vossa Excelência no sentido de atender ou favorecer quaisquer interesses de empresas privadas? Não. Na política de telecomunicações, que era um decreto do presidente da República, ele assumiu ostensivamente as posições da Anatel, que eram muito favoráveis às empresas. Mas não era uma questão do Palocci, era uma questão de um setor do governo que ele representava. E eu fiquei num campo oposto, agora sempre num ambiente de absoluta transparência e debate dos quais participaram muitas vezes o próprio presidente da República. E neste embate ou nesta fricção, houve alguma notícia
ou alguma menção a problema de corrupção, de propina? Nenhuma suspeita. Como? Desculpe. Nem suspeita. Porque havia um posicionamento verdadeiramente ideológico. O Palocci assume o Ministério da Fazenda com o dólar muito alto. E ele conseguiu convencer o mercado de que o Brasil era viável, que o Lula não ia expulsar ninguém do Brasil, aquelas afirmações de empresários que se retirariam do Brasil se o Lula ganhasse a eleição, não tinham o menor sentido. O dólar foi recuando, o real se valorizando, e o Palocci se tornou uma presença permanente nos principais salões brasileiros. O Palocci era manchete todo dia, até quando ele não dizia nada. Vamos especificar um pouco em relação aos interesses, aos eventuais, aos virtuais interesses do grupo Odebrecht ou Braskem. Em alguma oportunidade, o ex-ministro Palocci solicitou a Vossa Excelência qualquer providência, medida, decisão ou atenção a qualquer um dos dirigentes desses dois grupos, Odebrecht ou Braskem? Nunca. Na área de comunicações e telecomunicações, não havia presença desses grupos. E depois, na liderança do governo também, nada passou pela minha mão que pudesse, de alguma forma, favorecer esses grupos. E fora desse tema, alguma notícia de conduta ímproba de parte do ministro Antônio Palocci? Olha, eu vou lhe repetir, na época, o Palocci era uma figura venerada. Ele era o salvador da pátria. Era muito curioso que todos os empresários brasileiros se referiam ao Palocci como o verdadeiro salvador do Brasil. É só recorrer aos jornais da época. Agora, tanto no Ministério das Comunicações quanto na liderança do governo, ele jamais se intrometeu, exceto na política de telecomunicações, que não era uma questão pura e simplesmente do Ministério, era a preparação de um decreto do presidente da República. E eu, como ministro, convoquei os professores das principais universidades brasileiras para fazer aquela minuta de decreto. E o Palocci teve muita restrição à maneira dura com que foi feita a primeira versão do decreto, porque ele achava que inviabilizaria as empresas aqui no Brasil. E seria uma séria restrição à presença até de novos capitais no setor. Ouviu dizer sobre... Mas só para que... Pois não. Só para, por favor, acrescentar, tudo isso era muito discutido, às vezes, até em presença da imprensa. Era tudo muito público. Ouviu dizer, em quaisquer circunstâncias, que o ex-ministro Palocci teria interferido ou procurado favorecer qualquer empresa neste projeto da prospecção de petróleo em águas profundas, ou seja, das plataformas? Teve notícia de que o ex-ministro Palocci tivesse procurado influir para que a licitação pendesse para este ou para aquela, ou para esta ou para aquela empresa? Doutor Bartók, Vossa Excelência sabe que eu sou mais antigo do que essas épocas aí, nas lutas pela Petrobras. Brizola, Lula, Vicentinho, todos nós sempre defendemos a integridade da Petrobras, a rigidez da organização da Petrobras. Contestamos todos os dados do pré-sal, aquilo que era apresentado como maravilha, com facilidade de exploração. A Universidade Federal do Rio de Janeiro fez estudos maravilhosos, incríveis, mostrando que não era bem assim a história que se contava, mas o Palocci nunca teve presente nisso, não. Ele foi, depois que o Lula encaminhou os projetos do pré-sal para a Câmara dos Deputados, ele foi o relator de um dos projetos,
se não me engano, do fim social até. A história do pré-sal é uma história incrível. Ela é uma história que tem pouco a ver com o petróleo e mais a ver com a captação de recursos pelo governo federal, antecipando receitas que sabe Deus quando acontecerão. A rigor, 50 bilhões de reais. E quanto ao comportamento do ministro Antônio Palocci enquanto parlamentar, Vossa Excelência, eu sei, foi contemporâneo dele na Câmara dos Deputados. E eu queria que Vossa Excelência nos informasse se a sua atuação parlamentar despertou alguma suspeita, alguma notícia, ou ensejou alguma notícia de favorecimento de grupos econômicos no parlamento. Olha, não. Mas tem uma vez que, ao contrário, o Palocci me obrigou a permanecer uma madrugada inteira numa discussão de medida provisória. Eu achava desnecessário derrubar aquela emenda na comissão, nós podíamos derrubar no plenário. Mas ele disse, olha, nós temos que derrubar essa emenda na comissão. Eu não me lembro quem eram os interessados, mas estava muito notório. Doutor Bartók, Vossa Excelência foi deputado. Sabe muito bem que nós podemos não ter a notícia exata de que tem uma falcatrua em alguma coisa, mas o cheiro do que se passa nos permite desconfiar. E o Palocci chegou para mim, nessa comissão especial do MP, e disse, tem aqui uma emenda que é para roubar a pátria. Nós temos que impedir a aprovação dessa emenda. E aí o Palocci pode lembrar, deve ter isso anotado. Nós passamos a madrugada inteira para impedir a votação da emenda, que favorecia, se eu não me engano, era alguma coisa de marinha mercante. E nós ficamos lá, viramos a madrugada, e saímos de lá 9 horas da manhã, vencendo a obstrução. Nós impedimos que aquela emenda fosse votada. Deputado Miro Teixeira, há notícias de que as decisões tomadas na Câmara Baixa e também no Senado Federal, que adentram a noite, adentram a madrugada, sugerem, digamos assim, um ambiente de conciliábulo. Essas votações que se estendem noite adentro são usuais, são normais, quando o tema assim o exige? Isso aí tem, como diz Paulo César Ferreira, no livro Pilares via Satélite, a vida tem picos e vales. Então você tem momentos que o Congresso Nacional varou a madrugada para impedir a aprovação de decretos-lei da ditadura. São momentos diferentes. Atualmente, o que você vê é a tentativa de arrastar sessões extraordinárias para aprovar às escondidas um projeto de anistia de Caixa 2, o que é uma maluquice absoluta. Isso é a criminalização da política. Se me permitir, aí o doutor Moro pode me impedir até por estar saindo do assunto, o que se passa aqui em Brasília é uma vergonha absoluta. Dá vergonha, muitas vezes, de você estar no mandato, porque você não tem explicação para dar aos eleitores. Há uma tentativa de desqualificar a Lava Jato. Há uma tentativa de acabar a Lava Jato. Mas acabar a Lava Jato para esses que detêm foro especial, por prerrogativa de função. Então é uma situação que vai submeter o Brasil a um ridículo internacional. Os empresários que são cúmplices dos políticos ficam presos, as empresas ficam fechadas, os empregos são perdidos e os políticos saem ricos. E agora, tramando essas histórias de voto em lista, Vossa Excelência ajudou a barrar o voto em lista aqui uma época, com argumentos os mais esdrúxulos. Eu espero que tudo isso se torne público, porque eu hoje li no Globo o ministro Gilmar Mendes dizendo que é preciso haver o voto em lista, senão o eleitor vai continuar votando no Tiririca e elegendo Valdemar Costa Neto. Mas isso é exatamente o voto em lista. Há um desconhecimento do que se passa de sistemas eleitorais e lamentavelmente, a política que leva a causa.
Uma última pergunta, Vossa Excelência. No parlamento ou no governo, consta que o ex-ministro e ex-parlamentar Antônio Palocci Filho, para a formação de um governo de coalizão, e sem coalizão não há governo, tenho certeza que Vossa Excelência assim pensa, o ministro Antônio Palocci sempre propôs uma coalizão que se fundamentasse no programa dos partidos aliados, uma coalizão programático-ideológica, contrariando uma outra parte do Congresso Nacional que queria uma coalizão pragmática, digamos assim. Isto é certo? Cooptação, se me permitir. Perdão? Cooptação, se me permitir. Pois não é. era coalizão, era cooptação. Mas a posição do ex-ministro Palocci era programático-ideológica? Contra. Sim? Era contra. Se me permitir novamente, era no mês de janeiro de 2003. Nós tínhamos tomado posse do Ministério e a posse do Congresso era dia 1º de fevereiro. E aí houve uma reunião convocada pelo presidente Lula, que estava eu e o Palocci. E eu dei a minha opinião, que não adiantava tentar fazer cooptação, porque nós denunciamos isso a vida toda. Chamar deputados, partidos políticos, dar ministérios, cobrar a sua fidelidade. Nós denunciamos isso a vida toda. Como é que, chegando ao poder, nós poderíamos fazer isso? Nós nem sabíamos. Eu aí falei meio carioca. Nós não sabemos fazer isso. Não adianta, vai dar errado. A expressão nem foi vai dar errado. Mas vai dar errado. E o Palocci imediatamente disse: eu dou razão. O PSDB pode vir muitas vezes apoiar as ideias sem cobrar participação no governo. Mas o clima que se instalou ali na hora foi mais ou menos de repulsa às nossas ideias. Eu disse: olha, eu não tenho mais nada que fazer nessa reunião. Pelo visto já está decidido que vai ser mesmo pelo orçamento, e o orçamento, no caso, não era o mensalão, era a liberação de emendas, aquelas práticas todas nocivas no Congresso Nacional. Deputado trocando voto pela liberação de uma emenda. Eu vou sair para todo mundo ficar mais à vontade. Aí o Palocci até disse assim: eu vou sair também porque eu tenho outro compromisso. Ele é paulista, mas ele é muito mineiro. Eu falei muito ostensivamente. Eu não concordo com isso, vocês devem ver. Ele disse: eu vou sair porque eu tenho outro compromisso. Mas de qualquer maneira seja. Muito bem, muito obrigado. Outros defensores têm indagações? O Ministério Público. Sem perguntas. O assento de acusação. Então, um esclarecimento, senhor deputado. Pelo que eu entendi, então, o senhor foi voto vencido nessa reunião que o senhor estava descrevendo há pouco? Eu fui voto vencido hostilmente até. Desculpe, pode repetir essa última palavra? Não entendi muito bem. Eu fui vencido e não apenas vencido, não houve argumentação. Houve quase uma hostilidade. Houve quem dissesse na sala que esse Congresso burguês só atendia a essa linguagem de distribuição de recursos orçamentários. Não era uma linguagem de interesse do país, de programas. Eu insisti que o PSDB poderia, sim, ser chamado para maiorias eventuais. Não é necessário fazer maioria em todas as matérias. Maiorias eventuais. O senhor tem mais um minuto? Doutor Moura? Sim. Estou ouvindo. Repara bem, o Collor se elegeu com 3 deputados, foi uma eleição solteira. Ele tinha 3 deputados naquele RN, me parece. Quando ele forma uma maioria parlamentar, cooptando, dando ministério, subornando ao novo posto, ele depois, essas bases formadas em padrões de distribuição de dinheiro, de emendas, elas não são solidárias, elas são falsas, elas se desfazem. Isso aconteceu agora com a Dilma.
A Dilma tinha maioria absoluta. E daí? Qual foi a solidariedade? Não havia nenhuma solidariedade. Não havia uma vinculação programática. Não havia um ideário a ser cumprido. Não havia um programa. Não havia nada. Havia a política do sim, senhor. E eu lhe afirmo, isso continua hoje. Eu não sei onde vai parar o Brasil. Desejo que não pare numa grande conturbação. Porém, hoje existe sim, pode anotar aí, existe sim uma grande manipulação para fazer cessar os efeitos da Lava Jato dos figurões do Brasil. Os figurões sairão ricos, livres, isentos, anistiados. E aqueles que foram seus cúmplices, empresários, esses ficarão na cadeia e vão fechar suas empresas e retirar milhões de presídios, de empregos. A Lava Jato é uma bênção para o Brasil. Essa questão, ela funcionará para o futuro. Embora não seja tão assim pertinente, mas essa questão que o senhor mencionou, senhor deputado, da lista fechada, teria alguma coisa a ver com isso? Só tem. A lista fechada, que não é nova aí na discussão, é uma forma de criminalizar a política. Primeiro surge atribuindo ao financiamento de campanha as dificuldades do nosso setor. Juiz, a corrupção existe porque existe corrupto. O roubo existe porque existe ladrão. A democracia não pode ser responsabilizada. Senão, as ditaduras seriam rígidas, íntegras. Não há eleições, então não há corrupção. O que é isso? É muito lamentável que estão criminalizando a política pelos fatos criminais praticados por políticos. A política não é isso. A política não é nada disso. E estão roubando, sim, para o próprio bolso, para construir fortunas enormes, botando a culpa no processo eleitoral. Eu creio que sem plebiscito para a escolha do sistema eleitoral ou referendo, como disse a ministra Carlos, eu prefiro plebiscito. Nós não vamos a lugar algum. Perfeito. Senhor deputado, eu agradeço suas respostas, são respostas muito interessantes. Renovo aqui meu respeito por Vossa Excelência. Poderíamos continuar aqui essa questão, mas foge um pouquinho do objeto do processo. Então, vou agradecer o depoimento de Vossa Excelência e vou encerrar o seu depoimento. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Eu sabia que fugiria do objeto do processo, mas eu não teria outra oportunidade de falar o que está sendo tramado aqui. Eu lhe afirmo, muita coisa está sendo tramada e nós temos esperança em Vossa Excelência, na equipe dos procuradores e na Polícia Federal. Muito obrigado, senhor deputado. Eu vou interromper a gravação aqui.